A graça de Deus aos gentios, graça e paz, irmãos, amigos e guerreiros em Cristo, sejam todos bem-vindos ao canal. Vamos continuar o devocional em Atos dos Apóstolos, no capítulo 10, do versículo 24 ao 48, porém lerei apenas alguns. Mas antes de os ler, gostaria de convidar você mais uma vez a estar conosco e juntos estudarmos a palavra de Deus, no qual ela diz: enquanto Pedro ainda estava falando estas palavras, o Espírito Santo desceu sobre todos os que ouviam a mensagem. Os judeus convertidos que vieram com Pedro ficaram admirados de que o dom do Espírito Santo fosse derramado até sobre os gentios. Edificante, emocionante e glorioso ler esta passagem. O temor do Senhor conduz à fé e à confiança em Deus, bem como uma vida piedosa. Aqui veremos o apóstolo Pedro sendo enviado por Deus a uma distância de quase 2 dias de viagem, só para abençoar o local, a família e todos os amigos e convidados do centurião Cornélio, pois a graça de Deus veio a eles. Deus, através do Espírito Santo, muda a visão de Pedro a toda a acepção de pessoas que ele tinha em mente. Agora um novo grupo de pessoas eram inseridas à Igreja do Senhor Jesus. O apóstolo desde esse dia aprendeu que a igreja é formada por todos aqueles que Deus o chamar, e não apenas os judeus que creram e aceitaram Jesus como Filho de Deus, visto que a graça de Deus veio aos não-judeus também. Pedro chega na casa de Cornélio e o centurião, ao avistá-lo, prostra-se aos pés de Pedro, que de imediato é repreendido, e o apóstolo manda-o se levantar e comunica que ele é igual a todos, apenas um fiel seguidor de Jesus. E já pergunta a Cornélio por que o mandaram chamar. O centurião fala da visão a Pedro e aí começa a pregação da graça de Deus aos gentios pelo apóstolo Pedro. Esse mesmo apóstolo faz uma tremenda pregação para todos os ouvintes da casa do centurião. Ele fala desde a mensagem de Jesus ao povo de Israel sobre as boas novas de paz em Jesus, João Batista no deserto que batizou o Senhor e o relato da descida do Espírito Santo sobre Jesus. E continua enfatizando o Messias curando e fazendo diversos milagres e os libertando das garras do diabo. Assim, a graça de Deus estava tocando a todos os presentes. E todas estas coisas os apóstolos foram testemunhas, inclusive da morte de Jesus no madeiro. Contudo, Deus o ressuscitou no terceiro dia, e aos discípulos Jesus ordenou que pregassem e testemunhassem que ele foi constituído juiz de vivos e de mortos, até chegar aos profetas que todos falaram dele e de sua graça agora aos gentios. Então, o Espírito Santo desce sobre os presentes. Imagina a cena. E ficaram todos cheios de poder. Os que vieram com Pedro ficaram admirados que o dom do Espírito Santo fosse agora derramado sobre os gentios também, e que estes estavam falando em línguas e exaltando a Deus. E logo após, Pedro ordena que todos sejam batizados em água e em nome de Jesus Cristo. E a graça de Deus invadia a vida de todos os gentios presentes. Tenta imaginar a maravilhosa cena que todos ali presenciaram.
Tanto os judeus quanto os gentios ficaram todos admirados pelo acontecido. A graça de Deus, o seu amor e dom do Espírito Santo sendo manifesto. Isso é uma verdadeira reunião especial, onde encontros administrados pelo Espírito Santo, que a mensagem é pregada, as boas novas são expostas, conversões acontecem e o Espírito do Senhor manifestando a graça de Deus a todos os chamados por Ele. Que possamos, amados irmãos e irmãs, aprender com essa passagem. Que o Evangelho é tanto para os judeus quanto para os gentios. Deus pode chamar todos à graça dele e nós não sabemos quem serão os chamados e quais receberão o dom do Espírito Santo. Por isso, estejamos aptos para falar de Jesus a qualquer um que o Senhor mandar. E veremos a graça de Deus ser derramada e a alegria das pessoas presentes, como foi na casa de Cornélio, uma família temente ao Senhor. Amém, irmãos? Vamos orar. Senhor Deus e eterno Pai, graças te damos, Senhor, pelo privilégio de chegarmos à tua presença em nome de Jesus. Obrigado, Pai, por essa palavra ministrada no meu coração, sobre a tua graça, em que se nós somos gentios ou não importa. O que é privilegiado é escutarmos a tua palavra, entendermos ela, porque o Senhor nos chamou. E agora lutemos bravamente para continuarmos firmes nos teus caminhos, obedientes e fiéis ao Senhor. E assim temos uma vida aqui na terra de fidelidade a ti, Pai. Obrigado, Deus. Peço uma bênção especial por cada um dos irmãos e das irmãs e que cada ouvinte tenha essa oportunidade que nós tivemos, porque o Senhor manifestou a tua graça a todas as pessoas. Assim, louvamos a ti. Obrigado por esse momento, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Que Deus abençoe. Tenham todos um excelente dia.